Olá, tudo bem? Eu sou Graziela Brandão, advogada e sócia fundadora aqui do BL Consultoria Digital, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação das sanções administrativas previstas na LGPD em caso de descumprimento ou infração à legislação. Vamos lá? Para começar, é preciso entender que a LGPD ela já está em vigor, exceto os artigos 52, 53 e 54, que referem-se às sanções administrativas. Esses artigos passarão a entrar em vigor agora, a partir de 1º de agosto de 2021. Muito embora as sanções administrativas ainda não estejam em vigor, nada impede de que um titular de dados adentre com um processo judicial com base na LGPD. Em uma busca rápida e simples no TJ São Paulo, o termo LGPD aparece em pelo menos 259 julgados, como a gente pode ver por aqui. Interessante, não é? Mas afinal, o que configura uma infração à LGPD? Aqui nós vamos te dar pelo menos 4 exemplos de o que pode ser configurado ou que pode ser entendido como uma infração à LGPD. A primeira hipótese que nós destacamos com relação à possibilidade de infração à LGPD refere-se à não observação dos princípios previstos na LGPD ao longo do tratamento de dados pessoais. A LGPD nos trouxe pelo menos 10 princípios que deverão ser observados ao longo do tratamento de dados pessoais. Lembrando que tratamento de dados pessoais é absolutamente tudo que você faz com um dado. Você acessa, você compartilha, você armazena, você elimina, você está tratando um dado pessoal. Quando a gente fala em princípios, são aqueles previstos lá no artigo 6º, ou seja, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, segurança, transparência, não discriminação, responsabilização e prestação de contas e prevenção. Ou seja, ao longo do seu tratamento de dados, você precisa observar: há uma finalidade específica e informada para que o titular consinta ou disponibilize aqueles dados? Aquele tratamento está sendo adequado com relação à finalidade proposta? Aqueles dados coletados são extremamente necessários para alcançar aquelas finalidades? O titular de dados, ele possui alguma forma de acessar aqueles dados? Ou seja, todos esses princípios, ao longo do tratamento, deverão ser observados pela empresa. A segunda hipótese que nós destacamos aqui com relação à possibilidade de infração à LGPD refere-se à base legal ou ainda à inadequação da base legal. Quando a gente está falando de base legal, a gente está se referindo àquelas hipóteses de tratamento de dados pessoais, que são 10 segundo a LGPD. Caso o seu tratamento de dados não esteja de acordo com alguma dessas bases legais, esse tratamento ele não está adequado, ok? Vale lembrar também que o consentimento é apenas uma das 10 bases legais existentes na LGPD. E ele deve ser utilizado com muita cautela. Isto porque, uma vez que você identifica a sua base legal, ou seja, a sua hipótese legal de tratamento de dados como o consentimento, isto requer alguns procedimentos internos que vão ser relativos à gestão desse consentimento. Isto porque o usuário ou o titular de dados, ele vai ter alguns direitos advindos dessa base legal. Por exemplo, a revogação deste consentimento. E quais são as outras 9 hipóteses de tratamento? Vamos lá. 1. Para cumprimento de obrigação legal regulatória, para execução de políticas públicas pela administração pública, para a realização de pesquisas por órgãos de pesquisas, para a execução de contrato,
para a proteção da vida, para a tutela da saúde, para o exercício regular de direitos em processo, para a proteção de crédito e o legítimo interesse. Ou seja, além do consentimento, nós temos outras 9 hipóteses que vão autorizar a realização desse tratamento de dados pela empresa. A terceira hipótese de infração à LGPD que nós vamos apresentar refere-se às medidas técnicas e organizacionais, ou seja, a não observação ou a não implementação de medidas técnicas, ou seja, segurança, e organizacionais, como procedimentos internos visando a segurança dessas informações pessoais. Alguns exemplos práticos de medidas técnicas que as empresas poderão utilizar daqui por diante. 1. Login e senha individuais para acesso aos sistemas internos da empresa. E além de exigir a utilização de login e senhas individuais, exigir também a atualização dessas senhas com uma maior frequência. 2. A realização de testes de intrusão ou testes de penetração para mitigar os riscos de ataques externos. 3. Utilizar sempre que possível criptografia para o compartilhamento de dados pessoais. A LGPD, ela prevê uma série de direitos aos titulares de dados, ou seja, aos proprietários dos dados pessoais. E esses titulares de dados, eles poderão entrar em contato com a empresa, mais especificamente com o DPO, para solicitar a execução de algum desses direitos. Quais seriam esses direitos? Por exemplo, o acesso ao dado, a correção ao dado, a eliminação do dado, a revogação do consentimento são alguns exemplos desses direitos. E quando será configurada uma infração referente aos direitos dos titulares? Basicamente, quando a empresa receber essa solicitação de execução de direitos e não processar e não responder a esse titular. Neste caso, o titular poderá entrar com as medidas cabíveis. E quais seriam exatamente as sanções administrativas previstas para serem aplicadas a partir de 1º de agosto? Aqui ao lado, você pode conferir a lista completa de todas as sanções. Minha empresa foi vítima de um vazamento de dados. Vou ter que pagar 50 milhões de reais a título de multa pecuniária? Será? Primeiro de tudo, acalma esse coração, respira e vem comigo. A LGPD, ela estipula alguns parâmetros e critérios para aplicação das sanções administrativas quando nos depararmos com um incidente de violação de dados. Então, dependendo do contexto do incidente, as penas serão mais ou menos gravosas. Outra dica é analisar todos os parâmetros e critérios que serão utilizados para a aplicação das sanções administrativas e verificar se internamente a sua empresa já possui alguma iniciativa para mitigar eventuais riscos à privacidade. A dica final que eu deixo aqui para vocês evitarem eventuais sanções administrativas é iniciar um plano de ação. Primeiro de tudo, é necessário realizar um diagnóstico. Você precisa entender qual que é o contexto exato da sua empresa agora, quais são os principais riscos, por onde começar a mitigar esses principais riscos, realizar o registro de operações de tratamento de dados ou ainda o mapeamento de dados, entender qual categoria de agente de tratamento de dados você se enquadra em cada relação jurídica, refletindo nas alterações de seus contratos, implementar procedimentos internos visando a proteção de dados e uma governança em privacidade e, sem dúvidas, realizar um treinamento com os seus funcionários.